Bem, agora vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos ficar em pé, vamos ler esse texto, certo? Se você demorar a encontrar, vai estar no nosso telão também. O nosso tema de hoje vai ser sobre todas as profecias da Bíblia. Nós queremos fazer uma visão geral das profecias bíblicas, porque você vai estudar muito este assunto a partir de amanhã e até quarta-feira da próxima semana, né? BJ termina domingo, mas segunda tem o encontro dos amigos de Israel, depois terça e quarta tem a ciência e a Bíblia. E eu queria que você hoje pudesse ter um conhecimento geral, uma introdução a esse assunto. Então, preste atenção no nosso estudo de hoje, senão você será atropelado pelos acontecimentos, pelas profecias, pelos ensinos que serão dados aqui, tá certo? A gente usa esse termo atropelado porque o pastor Reinhold usa muito esse termo, né? Para você não ser atropelado pelos acontecimentos, então nós estamos usando essa terminologia dele. 2 Pedro, capítulo 1, 19, o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, nos trouxe essa palavra de importância das profecias. Ele diz: e temos muito firme a palavra dos profetas. Outras versões traduzem muito bem, chamado a palavra profética, ou a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ele diz: nós temos por firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, estudá-la, conhecê-la, porque ela é como uma luz que vai nos iluminando. Quanto mais você conhece o plano de Deus, mais você então conhece o seu Deus, conhece o que Deus faz, o que Deus fará e aquilo que Deus já fez. Então vamos orar, pedir a Deus que abençoe essa introdução aos nossos estudos que vamos ter. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção para esse estudo sobre as profecias na Bíblia, e que seja uma boa preparação, uma boa introdução, a fim de que possamos estar mais preparados para as mensagens que teremos aí nesses dias seguintes, quando vamos ser realmente, ó Pai, vamos imergir nos assuntos proféticos, no que a tua palavra ensina. Pedimos desde já a tua bênção para a chegada, o pastor Reinhold está vindo aqui nessa noite, está vindo para Fortaleza. Pedimos que ele possa chegar na tua paz, possa descansar, e amanhã nós possamos ter o prosseguimento, tanto com a peça já, e também com a mensagem da tua palavra. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Poder sentar, amados. Então vamos pegar essa introdução. Falar sobre todas as profecias da Bíblia é quase impossível, né? John Walvoord, ele escreveu um livro chamado Todas as Profecias da Bíblia, e ele alista pelo menos 680 profecias na Bíblia. Podemos dizer que a palavra de Deus é um livro profético, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Alguém disser: eu não gosto de estudar profecia, eu não gosto desse assunto, então você não gosta da Bíblia, porque a Bíblia é um livro profético. Só alistada aí por um homem, 680 profecias. É dito, isso é calculado, já não sei o que digo, mas é os teólogos que já estudaram e chegaram a essa conclusão, que 1/3 do Novo Testamento é profético. 1/3. Então, a grande porção, até do Novo Testamento, trata de profecia. Qualquer crente que vai estudar a Bíblia, ele tem que conhecer profecia, porque a Bíblia é um livro profético. Nós podemos aqui nessa introdução entender a natureza das profecias, não os temas, mas as profecias. Qual a natureza? São 3. Na Bíblia tem as profecias que já foram cumpridas. O que quer dizer isso? Que o profeta
deu uma profecia para a sua época, ou para uma época bem próxima a ele, e essa profecia já se cumpriu, ou a Bíblia registra, ou a história registra. Então, nós temos muitas profecias já cumpridas na Bíblia. Temos também as profecias que estão em andamento, as profecias que estão sendo cumpridas. Nós vivemos numa época profética, porque temos profecias se cumprindo nos nossos dias. E também, há terceiro tipo de profecia, são as profecias futuras, as profecias que tem na Bíblia e que ainda vão acontecer, ou mais perto, ou mais próximo, ou mais distante, mas ainda estão no futuro. E quando nós falamos sobre isso, a pastor Reinhold vai aqui estar descorrendo vários aspectos da segunda vinda de Cristo, né? Não somente o arrebatamento, mas vai falar sobre a tribulação, vai falar sobre a vida gloriosa de Jesus, talvez até aborde a questão o que faremos do céu também. Então, quando nós vamos estudar esse assunto, há que a Bíblia nos fala aqui de forma bem rápida, falando para vocês, que há umas vantagens, há bênçãos para isso. Primeiramente, qual a importância das profecias? As profecias nos dão esperança. Ora, se elas nos dizem, dentro da história do universo, da história do mundo, se ela nos diz onde estamos, em que ponto estamos, e o que nós esperamos, a minha vida, então, é uma vida que cheia de esperança. O mundo pode estar desabando, pode estar as coisas do maior caos acontecendo, mas eu não me ligo, eu não estou preocupado com as circunstâncias, eu estou preocupado com o plano de Deus. O que Ele diz que vai acontecer? Né? Cremos, por exemplo, que o grande evento universal, profético, esperado, que vai ser repetindo, vai ser o arrebatamento da igreja. A qualquer momento, desde quando Jesus Cristo enviou o Espírito Santo e começou a igreja, podia acontecer a qualquer momento. E nós cremos que dentro desse plano de Deus, né, esses quase 2000 anos dessa promessa, desse evento ter iniciado, nós cremos que estamos muito próximos disso. Então, isso me dá essa esperança. Também as profecias, quando nós estudamos, quando nós conhecemos, elas me dão firmeza no meu andar. Ora, eu estudo a profecia, eu vi o que Deus prometeu no passado e Ele cumpriu literalmente. Nenhuma das promessas de Deus que eram para o passado deixaram de se cumprir, ou se cumpriram parcialmente, se cumpriram totalmente. Se eu sei que hoje em dia Deus está ainda realizando, cumprindo algumas profecias, isso me dá o que nós chamamos aqui, é uma firmeza no meu andar, porque Deus é fiel. Se Ele cumpriu as coisas no passado, Ele vai cumprir no presente, Ele vai cumprir também no futuro. As profecias também, quando nós estudamos, conhecemos, elas nos dão também a possibilidade de nós fazermos uma apologia de Deus, uma defesa de Deus. O conhecimento profético nos dá essa segurança, porque você conhece algumas coisas que Deus já prometeu na Bíblia, e Ele cumpriu de forma perfeita, de forma total. O pastor Reinhold Federoff, ele tem um estudo, não sei se ele transformou já em livro, mas ele tinha um estudo muito interessante, talvez até ele dê aqui novamente. Ele diz que Israel é uma prova da existência de Deus. Ele tem uma mensagem dele sobre isso. Israel é uma das grandes provas da existência de Deus. Por quê? Porque o que Deus preservou Israel, com todos esses inimigos, o que Deus prometeu a Israel, realizou e cumpriu, não tem outra explicação que não seja um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso, um Deus que tem um plano e um Deus que realizou e está realizando esse plano. Então, o conhecimento profético nos dá essa maneira de nós defendermos a nossa fé. Nós temos elementos, nós temos Bíblia
e temos história para poder dizer a nossa fé é coerente, a nossa fé é segura. E também mostra acerca da fidelidade de Deus. Como nós falamos já, o estudo profético revela esse plano de Deus, em que tudo que Deus já prometeu, Ele cumpriu com fidelidade, com literalidade. Então, o estudo profético nos mostra como Deus é fiel. Ele é tão fiel e perfeito, que o estudo profético também nos diz, né, essa capacidade de, quando o mundo inteiro contestar a Bíblia, nós ficarmos com a Bíblia. Pode ser que o mundo inteiro arranje argumentação contra a palavra de Deus, contra Deus, mas essa fidelidade de Deus é tão grande, provada na história, que você pode ficar seguro. Nós estamos estudando aqui na nossa escola dominical, na classe dos jovens, dos adultos, né? Aí estudamos também nos livros proféticos, aqui no nosso CBD, o livro do profeta Daniel. E pouca gente sabe disso, né? Mas Daniel capítulo 5 mostra que quando o Império Medo-Persa cercou Jerusalém e cercou a Babilônia e conseguiu penetrar na Babilônia, Daniel capítulo 5 diz que quem estava governando a Babilônia era um rei chamado Belsazar. E a Bíblia diz que naquele dia, em 539, né, o Belsazar foi morto pelo Império Medo-Persa. Isso é bíblico. Até mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, não se tinha nenhum achado histórico, arqueológico, acerca de um rei governando a Babilônia chamado Belsazar. Dos anais que foram encontrados, nas pedras, nos cuneiformes, não tinha nada acerca desse rei reinando na Babilônia chamado Belsazar, porque o descendente de Nabucodonosor foi Nabonido, e ele era o rei naquela época. E esse Belsazar que aparece no capítulo 5 de Daniel, governando a Babilônia, e que vai ser morto naquele ataque do Império Persa. Cadê ele? Sabe o que, os historiadores diziam? Sabe o que, os arqueólogos descrentes diziam? Esse rei nunca existiu. Foi uma invenção que alguém escreveu isso como Bíblia e inventaram o nome desse cara. É raro, o nome do rei era Nabonido, e colocaram esse Belsazar, que não tem nada a ver com a história, nunca existiu esse rei. Olha, durante muitos e muitos anos, se você abrisse qualquer livro de história sobre esse assunto, e estava escrito sobre isso. Não existiu nunca Belsazar, foi inventado, isso é apenas uma mentira, um erro que tem na Bíblia Sagrada. Acontece que a história, a arqueologia, ela vai se aprofundando, vai conhecendo novos achados, e até que algum tempo atrás, uns 30 anos atrás, acharam nos registros das cuneiformes da Babilônia que Nabonido era realmente o que estava reinando no lugar de Nabucodonosor, mas ele deixou o seu filho reinando na Babilônia, enquanto ele estava comandando os exércitos. E sabe como era o nome desse filho? Belsazar. A Bíblia já falava isso há muito tempo. Toda a história, toda a arqueologia dizia que a Bíblia estava errada, né? Só podia... isso foi tão bom dentro da história, foi tão bom testemunho sobre isso, é que até hoje, né, nós usamos essa argumentação. Deus parece que deixou escondido aqueles escritos cuneiformes com o nome de Belsazar, para que fosse revelado só na época certa, para que o homem pudesse perceber a sua ignorância, a sua prepotência, e pudesse então agora se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Então, o estudo profético nos mostra essas coisas, a fidelidade de Deus, o que Deus prometeu no passado, Ele cumpriu,
o que Deus contou, nos contou acerca da história é verdadeiro. Então você não é uma pessoa que é um fideísta apenas, porque eu creio que a Bíblia é assim, pronto. Não, nós temos evidências, nós temos estudos, nós podemos nos aprofundar na Bíblia, porque tudo que nós acharmos ali, que nós encontrarmos, que nós entendermos, pode ter certeza, é 100% verdade. Então, quero mostrar para a gente, nessa nossa introdução, falamos das 3 naturezas das profecias. As profecias já cumpridas, as profecias que estão em cumprimento, que estão acontecendo hoje em dia, e as profecias que vão se cumprir no futuro. Vamos dar alguns exemplos de cada uma desse tipo de profecia. Por exemplo, profecia cumprida. Em capítulo 2, verso 17 de Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele disse ao homem, de uma forma também profética, que ele não deveria, havia uma restrição, capítulo 2, verso 17, ele disse, Deus disse para o homem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se você vai lá no hebraico, literalmente diz, porque no dia em que dela comeres, morrendo morrerás. A expressão é, morrendo você vai começar a morrer, e vai finalmente morrer. A partir do momento em que Adão e Eva desobedecessem, ia entrar a morte, a possibilidade da morte, e eles iriam morrer. Quando você pega Gênesis capítulo 5, do nosso texto aqui, capítulo 5, versículo 5, quando vai contar a história de Adão, a profecia se cumpriu. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Profecia se cumpriu. Viveu 930 anos. Talvez já pensou, 600, 700, 800, não vai se cumprir não essa profecia, 900, mas não teve jeito, 930 anos ele morreu. Isso é o que se chama uma profecia cumprida. Deus disse que ia acontecer e aconteceu, com Adão e com Eva. Eu quero que você vá folheando a sua Bíblia, em Isaías capítulo 13, estamos hoje ouvindo o livro do profeta Isaías, na nossa leitura, nossa audição da Bíblia, Isaías capítulo 13, alguns capítulos de Isaías e Jeremias profetizaram a queda da Babilônia. E isso, gente, naquela época, era uma coisa impossível, quase. Isaías viveu no século VIII, antes de Cristo, e a Babilônia tinha chegado ao apogeu da sua força, do seu império, dominando quase o mundo inteiro, e a própria cidade da Babilônia, até hoje, os arqueólogos se admiram, porque ela não tinha apenas uma muralha, ela tinha várias muralhas, pelo menos 3 muralhas de defesa. Se o inimigo conseguisse passar por uma muralha, tinha que passar pela segunda, e até chegar na terceira, era inexpugnável a Babilônia e o Império Babilônico. Mas a Bíblia diz, Isaías, pelo menos quase 200 anos antes, profetizou que aquele grande império e aquela cidade iriam ser derrotados. A queda da Babilônia. Diz o capítulo 13, a partir do versículo 1 do nosso texto: peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Havia uma palavra pesada sobre ela, um peso. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão,
para que entre pela porta dos nobres. E se você for lendo esse texto, ele vai descrever a queda da Babilônia. Versículo 20, só para a gente chegarmos aqui, para a gente... Ele diz na profecia que depois que ela fosse tomada, versículo 20, nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem um árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Eles, mas as feras do deserto, os animais é que ficarão lá. Interessante, depois que a Babilônia foi tomada pelos persas, depois pelos gregos, ela não foi totalmente assim destruída, mas ela foi abandonada. E até hoje, não há registro de mais ninguém morando na Babilônia. Até hoje em dia. Já foram feitos até projetos de reconstruir, de revitalizar a Babilônia. Mas até hoje essa profecia ainda se cumpre. Ela está como um montão de ruínas, um sítio arqueológico abandonado. A profecia se cumpriu literalmente. Começou a se cumprir mais ou menos quase mais de 150 anos depois do profeta Isaías ter profetizado, e essa profecia se cumpriu. Jeremias capítulo 50 e 51, Jeremias foi o profeta depois do profeta Isaías, e profetizou também sobre essa queda da Babilônia, e isso aconteceu, 539 antes de Cristo. Uma profecia, como todas as profecias bíblicas, se cumpriram literalmente. Vamos ver outra profecia que foi cumprida. A profecia acerca do cativeiro babilônico. Deus havia usado seus profetas para falarem que aquela vida de pecado de Israel, deixando de adorar o seu Deus e começando a confiar nos falsos ídolos, principalmente a idolatria em Israel, iria ser disciplinada com a destruição de Jerusalém e a imigração do seu povo, sendo levado cativeiro para a Babilônia. Jeremias profetizou isso, e Jeremias profetizou não somente o cativeiro, os sobreviventes iriam para a Babilônia, mas o profeta Jeremias profetizou até que, depois deles irem, 70 anos depois, eles voltariam, Deus traria de volta. Tem aqui vários textos aqui, mas eu queria que você pegasse o texto de Jeremias capítulo 29, versículo 10, onde o profeta Jeremias dá a data, dá o período. Jeremias 29, versículo 10, ele marca quantos anos duraria esse cativeiro do povo de Israel na Babilônia e quando eles voltariam. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. A profecia da destruição, a profecia do cativeiro babilônico se cumpriu literalmente. Em 606, a Babilônia, o Império Babilônico tomou Jerusalém, começa a sua conquista de Jerusalém, e começando a levar os cativos para a Babilônia, e exatamente 70 anos depois, em 536, Deus então usa um outro imperador de outro império, Ciro, para liberar, para que eles possam voltar para Israel. Quanto tempo durou? 70 anos, exatamente conforme o profeta Jeremias havia profetizado. Isso não dá para um homem calcular, isso é impossível uma pessoa predizer. Deus estava controlando a história, contando ao seu povo o que iria acontecer e o que faria depois. Há uma profecia também, principalmente no capítulo de Daniel, porque o livro de Daniel é um dos livros mais perseguidos pela crítica, pelos incrédulos, pelos liberais, porque há muitas profecias de Daniel que são exatas, fácil de se contar, fácil de se comparar na história. Por exemplo, o surgimento dos 4 impérios mundiais.
Daniel viveu na época da Babilônia. E ele teve uma vida longa e ele chegou ainda até o próximo império, que foi o Império Medo-Persa. Mas durante ainda no período da Babilônia, ele profetizou no capítulo 2 e no capítulo 7 a visão da estátua e depois a visão dos 4 animais. Ele profetizou que haveria um império babilônico, mas esse império iria ruir, outro império iria substituí-lo, um império ainda maior, mais forte, mais poderoso. Depois desse outro império surgiria, não tão grande, mas mais ágil do que ele. E depois um outro império robusto, forte, aconteceria. Gente, quando você vai ler o livro de Daniel, capítulo 2, é só olhar para a história, é uma aula de história. Ele fala da Babilônia, ele fala do Império Medo-Persa, né, que foi um império maior, mais poderoso que a Babilônia. Depois vem o Império Grego, não tão grande, mas ágil, estratégico. E depois um império muito poderoso, muito organizado, o Império Romano. É impossível isso. Quem hoje em dia, quais são, quem é que tem uma hegemonia militar no mundo? Qual o país que tem uma hegemonia militar no mundo? Pode apostar, Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma hegemonia, ele é o país mais poderoso do mundo, militarmente, são os Estados Unidos. Tem um exército preparado, acostumado com guerras, treinado para guerras. Tem todo um negócio que ele tenta, os outros tentam suplantá-lo, né? Mas se você comparar a força militar dos Estados Unidos com a Rússia, você acha graça. Quem está tentando ainda ser um poder militar, mas não chega nem aos pés dos Estados Unidos, é a China. Mas os Estados Unidos compara os Estados Unidos com a Europa, para você ver. Né? Então, qual vai ser o império, qual vai ser a grande nação poderosa que vai substituir os Estados Unidos? Nós podemos pensar nisso, porque foi assim na história do mundo. Na época do descobrimento do Brasil, que eram as duas grandes potências mundiais, Portugal e Espanha. E o que é hoje Portugal e Espanha? Né? O que é hoje? Então, houve sempre uma transformação, houve sempre um surgimento, né? Houve sempre uma substituição. Quem poderá dizer, se o mundo demorasse mais tempo, não vai demorar, quais seriam os grandes impérios armamentistas de poderio do mundo? Ninguém pode prever isso. E como é que Deus mostrou a Daniel, profeticamente, na história do mundo, que a Babilônia, naquela época tão grande, seria sobrepujada por outro império. Ele descreve esse império, e esse império ainda seria substituído por outro império, e esse outro ainda por outro império. Deus colocando os eventos proféticos que se realizaram no passado, para que o mundo e para que nós crentes pudéssemos ver a sua fidelidade, que a sua palavra é verdadeira, que a sua palavra se cumpre do mesmo jeito que ele pronunciou. Então nós temos aí os impérios mundiais profetizados e as pessoas até hoje não entendem isso. Como é que foi profetizados com tanta exatidão esses 4 impérios mundiais? Número 5, também um fenômeno de profecias cumpridas também, e sempre nesse padrão de Deus, foi as profecias messiânicas quanto à primeira vinda de Cristo. Calcula-se, no Antigo Testamento, em torno de 40 profecias exatas, né? Profecias que eram bem claras e que se cumpriram na época de Jesus. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, versículo 1, dizia que ele ia nascer em Belém. Marcou a cidade onde nasceria o Messias. E nós encontramos em Novo Testamento, capítulo Mateus 2, 1, tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes,
eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Onde Jesus nasceu? Em Belém. Miqueias, 700 anos antes, falou que o Messias nasceria em Belém. Por isso é que quando o rei Herodes pergunta aos seus sábios, né, onde é que vai nascer o Messias? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Escritura diz? Eles disseram, olha, Miqueias 5:2 diz que ele nascerá em Belém. Por isso que ele manda matar as crianças de Belém, os bebês de Belém, por causa desse fato, porque a profecia falava sobre isso. Então, uma profecia cumprida exatas. Outra coisa também interessante acerca de Jesus, profecias do passado que se cumpriram, as datas exatas da sua vinda foram cumpridas com precisão matemática, 5 séculos depois de escritas. Daniel, capítulo 9, a profecia das 70 semanas, e a Bíblia é tão exata, a Bíblia é tão rigorosamente exata, quando ela quer marcar as suas coisas, que ela diz que, olha, comece a contar as 70 semanas de anos, desde a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Então, ela dá um marco para iniciar. Abra sua Bíblia, agora vai lá para o Antigo Testamento, Neemias, livro do profeta, vamos lá chamar, livro de Neemias, melhor. Então, abra sua Bíblia, Neemias, capítulo 2, Neemias estava lá na Pérsia, e ele ouviu falar que o templo já foi reconstruído, está tudo bem o templo, mas a cidade, os muros da cidade, as portas da cidade, né, os muros foram derrubados e as portas estão queimadas. Jerusalém, embora já tenha um templo, já tinha sido construído o templo, o segundo templo, mas ainda a cidade estava com as muralhas destruídas. Como é que pode ter proteção naquele tempo de uma cidade sem muralhas, sem portas? E Neemias começa a orar. É uma grande lição, né? Tem coisas que nós não podemos fazer. Se podemos fazer, faça. Mas tem coisas que só Deus pode fazer, e aí vai a oração. Neemias ora por isso, e ele vai pedir a Deus para dar uma oportunidade para que ele possa falar com Artaxerxes sobre isso. E a Bíblia diz, e sucedeu, pois, capítulo 2, versículo 1, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, marcou a data, no ano 20º do rei Artaxerxes, no mês de Nissan. Na Bíblia, quando fala o mês e não fala o dia, é porque é o primeiro dia do mês, né? É uma forma da Bíblia datar as coisas. Quando ela quer dizer outra data, ela diz, no 14º dia, no 8º dia, no 20º dia, mas quando ela diz apenas o mês e o ano, é porque é o primeiro dia do mês. E isso aconteceu em 445 a.C. Porque nós sabemos, porque é o 20º ano de Artaxerxes. A Bíblia datou. Em que mês? Ali por volta do mês de março e abril do nosso calendário, mês de Nissan. E começa a contagem das 70 semanas de Daniel, as 69 semanas primeiras, vai dar exatamente na semana da crucificação de Jesus. Impressionante. Os matemáticos hoje usando os computadores, usando todas as técnicas hoje, os alemães estão bem à frente disso, né? Calculando os anos bissextos, os horários, tudo mais, eles ficam brigando se essa profecia se cumpriu na entrada triunfal, né? Uma semana antes da morte de Jesus, no domingo da entrada triunfal de Jesus, ou se cumpriu no dia da morte de Jesus. Até hoje estão discutindo a questão de dias do cumprimento, porque a profecia é exata. Deus marcou o início da contagem, na ordem para restaurar Jerusalém. Quando foi essa ordem? No mês de Nissan, no 20º ano de Artaxerxes. Vamos lá na história da história geral, quando? 445 a.C. Então,
uma profecia aí cumprida literalmente. Nós temos essas nossas, a Bíblia falando sobre isso. Olha, a vida, a missão, a paixão, a morte de Jesus Cristo foram preditas com todos os seus detalhes na primeira vinda. O profeta Isaías, capítulo 53, ele sendo rejeitado, ele sendo sacrificado como um cordeiro, ele não se revoltando, todos os detalhes da crucificação de Jesus, nós temos em Isaías 53, Isaías 61:1, no Salmo 22, descreve com exatidão a crucificação, os soldados blasfemando. Essas profecias todas mostraram que a vinda de Jesus, conforme profetizada, se cumpriram literalmente. É só olhar a Bíblia, a profecia, e olhar a história. E nós temos aqui um texto muito interessante. Mateus capítulo 24. Pega no Novo Testamento. Aqui é uma profecia de Jesus, cumprida logo depois da subida de Jesus ao céu. Jesus profetizou aqui. Jesus estava saindo do templo, olha só. E que ano? No ano 33, no ano da sua morte. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo, o templo que Herodes havia construído, né? Enorme, as grandes pedras que têm mais de 2 toneladas, né? A grandeza daquele templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que é isso, Jesus? Esse templo tão bem construído, com pedras enormes, tão bem feito, não vai ficar pedra sobre pedra? Não será apenas destruído, não será apenas queimado, não ficará nenhuma pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpriu desse jeito, sem falhar nada, no ano 70, quando os romanos cercaram Jerusalém, e quando eles atacaram, se apoderaram deles uma raiva. Sempre aconteceu isso, eu falei sobre na escola dominical. Todas as vezes que os inimigos entraram em Jerusalém, parece que eles ficaram possessos, porque parece que demônios, que um ódio irracional, que eles não se contentaram apenas em matar e derrubar algumas muralhas, mas eles derrubaram tudo. O templo foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra, não ficou uma pedra em cima da outra. Todo mundo que vai em Jerusalém, todo turista, toda pessoa, até hoje em dia, vê o cumprimento dessa profecia. Você chega lá na base do muro, né, e você vê as pedras que caíram, tão grandes as pedras, né, toneladas, que quando elas caíram, elas se enterraram quase a metade dentro do chão, e está lá, até hoje em dia, as pedras do templo caídas. Eles pegaram muitas dessas pedras durante a história para fazer para outras coisas, utilizar em outras coisas, mas até hoje a gente pode ver em muitas pedras que são o resultado daquela profecia de Jesus. Não ficaria pedra sobre pedra. Se cumpriu como? Não se cumpriu apenas geralmente, mas se cumpriu ao pé da letra. Não ficou nenhuma pedra em cima de outra pedra do templo de Jerusalém. Falamos que também nós podemos aprender sobre as profecias, porque também cremos que Deus está cumprindo profecias nos dias de hoje. Nós vivemos numa era bíblica. Quando o Espírito Santo, né, veio no dia de Pentecoste, e ali começou a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aquele evento da vinda do Espírito Santo para habitar em todo aquele que crê, todo dia, hoje, quando uma pessoa crê,
nós temos o acontecimento ali se revelando na vida das pessoas individualmente. O Espírito Santo vindo habitar naquela vida. Então, nós vivemos na época bíblica. Estamos vivendo numa época, sim, de uma transição, vivendo na época dessa dispensação e aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas uma profecia que nós cremos que está em andamento é acerca do retorno do povo judeu para a terra de Israel. A partir do ano 70, começou a diáspora, a saída do povo de Israel. Isso se realizou na segunda revolta, no ano 130, segunda revolta contra Roma, e depois dessa segunda revolta, 50 anos depois da destruição de Jerusalém, os romanos realmente expulsaram os judeus daquela região. E todo mundo pensou, agora não tem mais jeito, os judeus foram expulsos, foram morar na Europa, foram morar na África, foram morar na Ásia, né? Depois foram morar na América, e os judeus, como sempre um povo conhecedor dos princípios de Deus, um povo muito zeloso, criando bem suas famílias, trabalhando com dedicação, os judeus ficaram ricos das outras nações. Os judeus fundaram a cidade de Nova York, né? Os grandes impérios econômicos estão na mão dos judeus. Os judeus ficaram ricos na Alemanha, ficaram ricos na África, ficaram ricos na Ásia, se espalharam, e onde eles foram, eles se deram muito bem. E como é que pensava que um dia aqueles judeus queriam voltar para as dificuldades da terra de Israel? Mas aconteceu. E essa profecia está em Ezequiel capítulo 37. Vamos lá, Ezequiel 37, versículo de 1 a 5. Depois eu tenho os outros textos aqui no quadro, que a gente vai ganhar tempo com isso. Mas vamos lá. Profeta Ezequiel capítulo 37. Ele profetizou, Deus mostrou para ele que um dia os judeus retornariam e fariam um renascimento da terra de Israel. Olha só o que diz Ezequiel 37, é um dos textos mais importantes da Bíblia em relação à profecia, porque cremos, pelo que nós vamos ver aqui, que é uma profecia que está em andamento. Estão vivendo nessa época. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que visão, né? Colocou o profeta num vale que havia esqueletos, né? Esqueletos não, ossos de esqueletos espalhados. Não tinha, o esqueleto não estava junto, estava só os crânios, os fêmurs, né? E diz assim: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, quer dizer, haviam morrido há muito tempo, os ossos estavam secos já. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Isso pode renascer? E o profeta disse: Senhor Deus, tu sabes, eu não sei. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Que profecia era essa? Que profecia Deus estava mostrando ao seu servo acerca desse acontecimento? Deus disse: olha, eu vou fazer uma obra de ressurreição aos poucos. Versículo 6: e eu porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós. Os ossos teriam que se juntar e começar a surgir os nervos que ligam os ossos, as cartilagens, e depois o revestimento da carne. E diz: e sobre vós tenderei depois a pele. Você tem agora fisionomia,
e depois porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Que profecia estranha! Dar vida aos ossos secos por etapas. Juntar os esqueletos, os ossos esqueletos, colocar os nervos, depois colocar as carnes, e depois dar a pele, e depois dar espírito de vida. Ele estava profetizando acerca de Israel ser novamente uma nação, ser restaurado, porque os judeus iriam voltar para a terra de Israel. Olha o que dizemos aí, a partir do versículo 10, para nós entendermos essa profecia. E ele diz: e eu profetizei como ele me deu a ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e o exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são o quê? Toda a casa de Israel. Essa profecia era acerca de Israel, acerca da casa de Israel, acerca da terra de Israel, acerca do povo de Israel, né? Você vai encontrar algumas mensagens, né? Pessoas pregando que é sobre conversão. Não, essa profecia é sobre a restauração. Daqui ele diz, e saberei que eu sou o Senhor, no versículo 13, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das sepulturas, ó povo meu, e eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então, ele iria trazer os judeus para voltar para a terra. Ele diz: e dize isto, e o fiz, e diz o Senhor. E outra vez veio a palavra a mim, a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira, falando sobre a reunificação de todo Israel. E ele diz: olha, e ajunta um ao outro para que se unam e tornem uma só vara na mão. E quando falarem os filhos de teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu, porém, dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, seus companheiros, e ajuntareis a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E ele diz: e a vara sobre isso está escrito, estarão na mão perante os olhos deles, e diz-lhes, versículo 21, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel, de onde? Dentre os gentios, para onde eles foram. Gentios para as nações não judaicas, as nações gentias. Só teve um acontecimento na vida de Israel que se cumpriu isso. Foi no ano 70, no ano 130, quando os judeus foram para todas as partes, todas as nações. Então, essa profecia, quando você encontra, hoje em dia, esses estudos, a partir do século XIX, os judeus saindo da América para morar em Israel, judeus saindo da Europa para morar em Israel, judeus saindo da África para morar em Israel, e todos os anos, essa alia, essa volta a Israel está se cumprindo nos nossos dias. Os judeus estão voltando. Eu vou a Israel, já fui a Israel algumas vezes, e eu converso muito com judeus, judeus argentinos, judeus colombianos, judeus brasileiros, e eu sempre pergunto a eles: por que eles voltaram? Por que eles saíram? Tinha toda uma história já, família já 3 gerações, 4 gerações morando na Argentina. Por que eles voltaram? Nem eles sabem por quê. Nem eles sabem, né? Rapaz, na Argentina era bem melhor, estava em paz, estava lá morando na Argentina, e agora veio para Israel. Alguém me disse assim: eu só vou para Israel quando não tiver guerra. Aí eu digo: nunca vai. Israel sempre está em guerra, sempre está tendo alguma coisa, sempre está tendo um conflito, né? Então, por que eles estão voltando? Porque Deus está fazendo cumprir essa profecia, e estamos vendo isso. Toda vez que você vê as estatísticas,
ou ver na televisão, nos jornais, judeus retornando para Israel, você fica sabendo, Deus está cumprindo essa profecia diante dos nossos olhos. É só você ver, estudar essa questão. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês, 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 6, e como essa profecia está se cumprindo hoje. Também, também. Pedro, olha, no primeiro século, aí por volta do ano 60, Pedro vai dizer, com muita sabedoria de Deus, essa luz que foi iluminando, clareando, ele diz, olha, vocês saibam de uma coisa, sabendo, capítulo 3, versículo 3 de 2 Pedro, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro profetizou que cada vez mais os homens iriam blasfemar, fazer piada acerca da promessa da segunda vinda de Jesus. E se você for, talvez um amigo seu, tudo bem, ou então o seu vizinho, uma pessoa bem de instrução, talvez até ela escute sobre isso. Mas se você pegar uma pessoa mais letrada, um professor, e você falar da segunda vinda de Cristo, ele ri. Não, rapaz, olha, desde que a Bíblia foi escrita, que estão falando dessa segunda vinda de Cristo, nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque nunca vai acontecer, né? Pedro estava falando sobre esse desprezar do estudo da verdade acerca da segunda vinda de Cristo. Isso não é novidade, isso é uma profecia se cumprindo. Ele diz, olha, ele diz, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E Pedro diz, olha, estão tudo errado. Nem tudo está conforme desde o princípio da criação. Lembra que no passado, Deus falou sobre o dilúvio para Noé, e aconteceu o quê? O dilúvio. Então as coisas não aconteceram, não ficaram sem acontecer, não. E assim como também hoje ele está profetizando essa segunda vinda de Jesus, em que para nós crentes é um momento de alegria, de expectativa, mas para quem não crê é juízo, pois a Bíblia fala sobre isso. E nós vamos estudar aqui o terceiro elemento, que vai ser o tema dos nossos estudos aqui, a partir de amanhã, as profecias que ainda não se cumpriram, e que nós estamos aguardando, e devemos conhecê-las, devemos estudá-las, devemos ser doutores disso. Por exemplo, as profecias futuras ainda não cumpridas. A Bíblia falou em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que a vinda de Cristo seria precedida por um acontecimento inesperado, impossível de ser predito, que seria o retirado dos crentes da terra para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, tem essa descrição, né? A segunda vinda de Cristo vai ser somente aquela segunda vida gloriosa em que todo olho verá. Não, isso vai ser no final do período. Mas antes ele tira o seu povo. Vamos estudar esse assunto. Apocalipse capítulo 3 e 10, né, que o Mota lembrou do nosso texto aqui, ele diz, ele dá essa promessa mesmo, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, eu também vou guardá-los da hora da tentação, da aprovação que virá sobre o mundo inteiro. E a expressão lá, guardar, é tirar antes, né? A expressão essa, literalmente é isso, é tirar para fora. Nós seremos retirados da terra antes de começar aqui a tribulação, o grande sofrimento. Outra profecia que a Bíblia fala é sobre a grande tribulação que vai acontecer, capítulo 6 de Apocalipse, até o capítulo 19, a Bíblia dedica todos esses textos, mostrando uma série de eventos
catastróficos sobre a terra. São inimagináveis. Nós pensarmos que a quantidade de pessoas que morrerão. Olha, nós tivemos aqui um trailer, né? Um trailerzinho da tribulação no tempo da Covid, né? Ou que se chamasse aquele tempo ali, vamos lá. Mas ou por pavor, ou por causa do maltratamento, ou por causa de outras coisas, as pessoas estavam morrendo, né? E você viu a dificuldade de hospitais para atender tanta gente, né? Tiveram que fazer, no estacionamento da Unimed, abrir novos hospitais, porque não tinha demanda, não tinha capacidade de atender aquela demanda de gente doente. Os cemitérios ficaram superlotados. E aquele foi um pouquinho só. Imagine na grande tribulação. Olha só, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 6. Olha só, dê uma olhadinha aqui. Só para você ver. Capítulo 6, versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, né, nós temos os 3 primeiros selos, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que uns cavalos amarelos, sobre o que estava sentado, sobre ele tinha o nome de morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. A 4ª parte da terra ser morta. Se você calcula aí, o mundo com 8 bilhões de habitantes, a 4ª parte seria 2 bilhões de habitantes. Só no começo. Aqui é só o começo. Ainda vai ter depois dos selos, né? Vai ter as trombetas, depois vai ter os cálices da ira, mas só no começo. 2 bilhões de pessoas. Não dá nem para pensar isso. Onde é que pode colocar, onde pode enterrar, onde serão colocados. Não dá para se pensar, é inimaginável isso. Então, a Bíblia fala desse período. Não venham, né, quando alguém disser para você que nós já estamos no meio, na metade, na tribulação, você pode rir. Diz, olha, logo no começo da tribulação, no quarto selo, 1/4 da população mundial morre. Você está vendo isso agora? Não, nem na época, não chegou nem perto, na época do grande Covid. Então, outra coisa profetizada também para o futuro, é um tempo em que Deus vai disciplinar Israel. O tempo da angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7, né, diz: porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, é o tempo da angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dele. Salvo dele. Será salvo no meio dele. Mas diz que haverá um tempo de sofrimento tão grande para Israel como nunca houve na história. Vai ser nessa angústia, pela dor, que os judeus vão realmente abrir seu coração para o verdadeiro Messias, que é Jesus. Falamos aqui, Deus revelou a Daniel que por esse tempo de angústia iria ocorrer no tempo do fim. Ele diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E Daniel capítulo 12 está falando do final dos tempos. Então, é um tempo que acontecerá na tribulação. A Bíblia fala do surgimento do anticristo, e nós temos aí em Apocalipse 13, de 1 a 8. A Bíblia fala também, número 5, que é a segunda vinda gloriosa de Jesus. Aí sim, né? Nós às vezes identificamos, como chamamos essa segunda vinda, né, como a parousia, né? É mais conhecida por isso, embora a parousia se refira a todos esses elementos da segunda vinda de Cristo.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Tão certo como você está vivo, ainda aqui, está respirando, tão certo é esse cumprimento dessa profecia. Jesus voltará em glória. A Bíblia fala também que depois da segunda vinda de Cristo haverá o reinado milenar de Cristo. Falamos milenar porque a Bíblia diz em Apocalipse 25:4 que será um reinado de 1000 anos. Então chamamos reinado milenar. Então, quando durará esse reino de Jesus? A Bíblia diz que durará 1000 anos. Sabe quanto é que é 1000 anos na Bíblia? 1000 anos, né? A próxima pergunta amanhã vai ser essa: quanto dura o reino milenar de Cristo? Ele diz, mas os mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Reinado milenar de Cristo. Não sei se podia dizer centenas, mas há dezenas e dezenas de profecias acerca desse reinado milenar de Cristo. Não crer, desfazer, rejeitar o reinado, o milênio literal, é você arrancar talvez aí 50 páginas da sua Bíblia, porque mais de 50 páginas falam sobre esse milênio. E as promessas acerca de Israel, do seu glorioso reino. A Bíblia fala que Deus vai cumprir as profecias, que Jesus Cristo vai reinar em Jerusalém sobre todo o mundo. Então, toda a profecia será cumprida. Eu acho interessante, só que a gente poder ver alguns elementos dessa promessa gloriosa desse milênio. A Bíblia diz que Jerusalém será o centro político do mundo, Zacarias 8:3, isso também é repetido em Lucas 1:32 e 33. Mas alguns elementos: Satanás será preso, ele não vai interferir no milênio. Jesus Cristo reinará com cetro de ferro, ou seja, ele vai governar colocando a sua vontade, impondo a sua vontade, a sua lei. Número 3, a Bíblia fala de os habitantes do milênio terão uma vida muito longa. Quem morrer com 100 anos morreu criança, fala de uma longevidade. A Bíblia fala sobre a paz universal entre os povos, A Bíblia diz que quem vai reinar aqui é o príncipe da paz. Então haverá paz. E no nosso vitrô ali, aquele último ali, é baseado em Isaías capítulo 2, versículo 4, que o homem está transformando a sua espada em arado. Profecia lá do milênio. Não haverá mais guerra. Os homens transformarão todos os seus potenciais de guerra em coisas de paz. As lanças vão ser transformadas em podadeiras, em colhedeiras, a Bíblia diz. A terra de Israel será aumentada, todo o período que Deus prometeu para Israel. A própria topografia do mundo será alterada e as fontes e mananciais de água serão abundantes. Essas profecias aí, nós vamos estudar a partir de amanhã, são as profecias que ainda vão se cumprir. Estudando a profecia, amados, estudando essas coisas, nosso coração se enche de alegria e nós podemos dizer uns para os outros o quê? Maranata, vem Senhor Jesus.
Pai querido, abençoe esse período que nós vamos estudar aqui. Vamos ter um banquete, cada dia um estudo, cada dia um pormenor desse sendo explicado. E teu servo, ó Pai, Reinhold Federoff, nós temos a alegria de ser nosso amigo, nosso irmão, cooperador nosso. Que o Senhor possa abençoá-lo com essa sabedoria e com essa facilidade também de expressão, de organização, e que tenhamos, ó Pai, aqui um tempo muito abençoado. Oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, na próxima